Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Então hoje vamos terminar, concluir mais uma das nossas maravilhosas leituras aqui no nosso projeto do canal, o projeto Bora de Conde, que foi um maior sucesso. E, gente, posso dizer seriamente que Dumas entrou para a lista, aquela lista básica ali dos melhores, um dos melhores autores que eu já li na vida. Só com esse livro, sério mesmo, Conde de Monte Cristo. Esse livro foi simplesmente assim, essa leitura foi simplesmente genial. Você aí que acompanhou comigo, sentiu todas essas emoções, né? Que é um livro muito sensorial. Ele nos traz muito... Ele nos envolve seriamente, tem uma explosão de emoções. Você chora, você fica triste, sente culpa, enfim. Porque tem muitas coisas aqui do próprio Dante, né, que nos faz pensar sobre a vida, sobre tudo. Sobretudo na questão dessa temática toda, que é a questão da vingança em si, né? Que a gente, no final do livro, a gente se pergunta, será que valeu a pena essa vingança? E o próprio Dante, no final, ele pensa sobre isso. Então, é muito legal, gente, muito legal. Mas então, vamos continuar. É o seguinte, aqui a gente parou simplesmente no período que estava muito conturbado aí, as histórias, sobretudo naquela questão da família de Morcerf. No capítulo que a gente inicia aqui, que é o capítulo 9, né, que é a partilha, esse capítulo a gente preserva aqui todo esse semblante de despedida, é muito nostálgico, que é a questão também da despedida do Morcerf, que ele decide simplesmente ir embora. Ele vai embora, ele quer simplesmente fazer o nome dele, ele vai para Argélia, né, que é que era colônia francesa, pertencia à França, lá na África, e lá para ele entrar no exército e ser um grande general, enfim. Ele fala tudo isso para a mãe dele, para Mercedes, e ele propõe o seguinte, que Mercedes volte para Marsella, e lá em Marsella ela pega o dinheiro que Dante disse que estava dentro de uma caixinha, era em torno de 3 mil francos, não lembro exatamente qual a quantidade, mas nesse dinheiro que Dante escondeu lá na casa do pai, onde o pai dele faleceu. Então ele propõe isso, que eles peguem pelo menos esse dinheiro, porque eles estavam... A gente sabe exatamente que o Morcerf lá, o Albert, ele é bastante orgulhoso. Então aqui ele resolve e diz para a mãe, vamos lá, a senhora vai viver lá onde cresceu, enfim. Então foi lá onde começou a história e lá onde terminará a história. Gente, é genial. Então aqui a gente vai ver a partilha deles indo embora, ela já conformada com tudo. Inclusive o Conde de Monte Cristo meio que observava tudo aquilo e achando culpado, né, se culpando por ter feito tanto desgosto para aquela família, enfim. Mas depois ele se restabelece. Mas depois, passando disso, a gente vê agora a história de Villefort, né, da família Villefort, que no final de tudo, o que a gente percebeu? Que a família, que cada um dos três ali, que de fato jogaram Dante sem culpa nenhuma dentro lá do castelo de If, e passou lá 14 anos, eles beberam do próprio veneno. Veja aí o Ferdinando, né, acabou se matando por humilhação, enfim. Ele experimentou do próprio veneno dele. O próprio Villefort, ele vai experimentar do próprio veneno dele, que é o seguinte: aqui foi descoberto que como a gente estava desconfiando já, né, que a mulher dele envenenou todo aquele pessoal, o avô e a avó da Valentine, o Barrois, inclusive a Valentine, ela envenenou todo mundo ali. E ele descobriu tudo isso, interrogou dizendo que ela encontrasse o meio. O meio que ele tinha proposto é que ela bebesse do próprio veneno. Perguntou: senhora, onde é que a senhora guarda o veneno? Então beba, porque eu não quero ser humilhado não.
mas ele não tinha sacado da humilhação que ele iria sofrer lá no tribunal, porque lá ele estava se preparando para ir para o julgamento do senhor Cavalcante lá, né? Então lá foi tudo desmascarado. Gente, aquela questão toda ali de cair as máscaras, realmente eu já desconfiava, seriamente. Eu acho que, por exemplo, um exemplo que eu vou dar aqui a vocês, ó. Veja bem, quando o Conde Monte Cristo, Dante lá estava esquematizando tudo para questão lá do Cavalcante, eu meio que não entendi porque ele chamou esse menino para entrar ali naquela história, porque ele fez todo esse arrumadinho. Mas aí caiu a ficha. Quando ele chamou esse menino e a idade dele mais ou menos batia com um dos outros ali, eu disse, eu acho que esse Cavalcante, ele é simplesmente o filho dele, aquele que estava lá dentro de um jarrinho lá, que ele botou dentro de uma caixinha e enterrou vivo, que a gente sabe que depois sobreviveu, né? Então eu desconfiei logo, mas aí a gente teve a certeza agora que ele desmascara Villefort lá no tribunal, dizendo que ele era o pai dele, que foi ele que fez tudo aquilo que a gente já sabe, né? E o Villefort lá, né, pasmo, suando frio, passando mal, e não teve para onde correr. Foi lá e disse, ó, realmente foi eu que fiz isso e eu assumo a culpa. E quando ele chega em casa, ele vai no meio do caminho pensando, minha mulher não devia morrer. E eu disse a ela que era para beber o veneno. Mas quando ele chega lá, ela já tinha bebido. Então ela cai no chão e ele fica desesperado procurando o filho. E eu fiquei muito triste com essa parte, que eu acho que era a parte que eu não esperava realmente, que ela foi e deu o veneno para o menino, né? Mas enfim, sempre tem um lado negativo ali, e inclusive o Conde Monte Cristo ficou, que ele se revelou, né? Ele estava caracterizado ali como abade, mas ele se revelou para o Villefort, e inclusive o Conde Monte Cristo ficou muito culpado por ter aquela vida inocente, né, que não tinha nada a ver ali com a história. Mas foi bem interessante isso, porque o Villefort depois ficou louco, ele experimentou do próprio veneno dele. Ele usou, na época, a gente percebe aí, lembra, na época ele usou a influência que ele tinha para jogar o Dante na cadeia, inclusive para questões mesmo porque estava envolvendo o pai, né, a família ali dele, sobre questões bonapartistas. E inclusive ele não queria sujar o nome da família por escândalos, mas foi muito pior, viu? Depois foi muito pior. Ali foi uma humilhação terrível. Inclusive a gente viu aqui no final que ele ficou meio louco, enfim. Mas esse foi o destino da família Villefort. Mas a Valentina sobreviveu, como a gente sabe. Eu conto mais depois, deixa a gente terminar aqui a história. No final, tudo se esclarece. Mas foi incrível. Foi muita emoção, gente, esse final. Mas sobre o Douglas fugiu, né? Como a gente sabe, o Douglas, ele decretou falência lá e pegou os papéis e fugiu com 5 milhões. E aí, eu achei muito interessante porque o Douglas experimentou o próprio veneno dele. É a questão lá que ele foi pego, né, com o Luiz de Vampa lá naquela caverna e praticamente passou fome ali. O Luiz de Vampa não deu comida a ele, não permitia que dessem comida a ele, e ele experimentou ali do veneno, que inclusive o pai do Dante morreu, né, de fome. E é uma coisa que ele poderia, que ele arquitetou tudo ali, que a cabeça mesmo de tudo aquilo foi o Douglas. Foi o Douglas ali que esquematizou tudo na época, porque o Ferdinando não estava nem aí com isso, que a gente sabe muito bem. Ele estava com aquele remorso, queria se vingar do Dante, porque pegou a Mercedes, e ele era apaixonado pela Mercedes, mas aí quem teve a ideia de fazer aquela carta, foi o Douglas, bem ceboso ele. E foi por causa do Douglas que aconteceu tudo aquilo com o Dante. Mas é interessante que o Dante deixou ele são e salvo no final, né? Salvou, ainda deixou ele lá com uns trocados, mas ele está extremamente arrependido. Ele perdeu tudo que ele tinha na vida, tudo, a família, o dinheiro, e passou fome, né? Sentiu na pele o sofrimento que o pai do Dante sofreu ali. Foi muito cruel, muito cruel.
Eu achei genial tudo esses casos que aconteceram e como cada um bebeu do próprio veneno. Eu achei muito genial isso, incrível. E outra parte muito emocionante nessa última parte do nosso projeto, nessa finalização, foi a revelação, né, do Conde Monte Cristo para a família de Morel lá. Eu achei lindo, gente, tão emocionante aquilo. Ali foi inevitável você não chorar naqueles momentos ali. Foi muito triste, mas foi emocionante demais. Então, depois de tudo isso, o Morel já estava prestes a se matar, mas aí ele propôs uma coisa com o Morel, que daqui a um mês eles iriam se encontrar e ele seria feliz e iria agradecer o Monte Cristo. Achei bem interessante lá no final, antes da Valentina aparecer, porque o Conde Monte Cristo pegou uma poção, tipo um narcótico lá, para que ele ficasse um pouco lá, dormente, enfim. Achei muito interessante porque ele pensou que tinha tomado veneno e estava vendo coisas, enfim. Achei, inclusive, aí depois ele pensou que já estava no céu, meio delirando, mas a Valentina apareceu e tudo ficou bem. E esse final foi muito, muito surreal. E aí ele encontrou, eu tava torcendo por isso, gente, que ele ficasse junto com a Aide, né, aquela grega, e não voltasse para Mercedes, porque eu acho que aquilo já passou, teve muito sofrimento. Eu acho que ele, se ficasse com a Mercedes, ele teria aquelas lembranças todas do passado e reviveria todos esses sofrimentos. Eu acho que seria ideal ele amar uma nova pessoa, partir do zero. E assim, foi genial esse final. Eu gostei bastante. E eu tô assim, ansiosíssimo. Quando eu terminar de gravar o vídeo, eu vou correr ali para assistir o filme. Eu estou bem ansioso, eu quero ver esse filme. Faz muitos anos que eu não assisto, e teve épocas que eu assistia direto. Mas eu quero aqui que vocês comentem o que vocês acharam, se valeu a pena ou não essa vingança. Porque aqui no finalzinho o próprio Dante fica assim pensando, será que realmente valeu a pena essa vingança? Ele fica meio que em dúvida sobre isso. É tanto que ele volta lá no castelo de Ife e vai reviver todas aquelas memórias. Eu achei surreal, muito incrível ele reviver todas aquelas memórias do momento que ele estava ali no castelo de Ife, junto com o Abade Faria. Eu me arrepiei todinho com aquela coisa que ele reviveu ali. Muito bonito, gente, muito bonito. Então, com aquele negócio, aquele fogo que voltou, ele não teve mais dúvida de que de fato seria mesmo, era para ter ocorrido realmente. E como ocorreu essa vingança, foi bem sucedida, foi bem arquitetada, durou 10 anos para que ele pensasse em tudo isso e que cada um caísse de acordo com o que ele planejou e com o seu próprio veneno, né? Porque cada um bebeu do que aliás, colheu o que plantou. E ali, como a gente também percebe, a decadência das famílias tradicionais da França, tudo aquilo através dessas 3 famílias que eram famílias bem-sucedidas e de grande prestígio ali na França. Então a gente acompanha todas essas quedas desses monarcas, desses burgueses ali, podemos dizer, desses monarcas, desses grandes, desses condes, desses viscondes, desses juízes. Então foi bem interessante ver e observar ali a queda de cada um dessas famílias tradicionais francesas. Eu achei muito interessante, talvez o próprio Dumas queria fazer um retrato da decadência das famílias ali. Eu achei muito interessante. É um livro certamente que no futuro não tão distante eu vou com certeza reler, reviver essas memórias, esses capítulos que foram coisas assim que me tiraram o sono. Teve dias aqui que eu queria ler sem parar, mas tem que trabalhar, né? Temos que fazer as nossas coisas. Mas teve dias aqui que, gente, era ler direto. Onde eu ia, estava com o livro na mão. Tanto que eu li bastante, eu comprei pro Kindle, né? O e-book, então eu lia bastante no Kindle.
Eu acho que 80% do livro eu li no Kindle. Poucas coisas eu li aqui na obra em si, no livro físico. Mas foi uma experiência, assim, surreal. Muito, muito boa. E eu achei o final surpreendente. Uma coisa bem interessante é que o Dumas, ele, me parece que o narrador, né, o que está narrando a história, ele fala com o leitor. É tanto que tem umas partes aqui bem interessantes que ele diz assim: olhe, não é isso não, de acordo com isso, agora vamos ver a história de fulano de tal. Então eu achei bem legal essa parte aqui do narrador falando com o leitor. E é isso, gente. Eu tô assim ainda surpreso com tão maravilhoso. E outra coisa, o tamanho talvez intimide, mas, gente, tamanho aqui não quer dizer nada, certo? Porque eu nunca li um livro tão grande e tão rápido. E aqui foi um desses. Mas enfim, gente, estou muito feliz por ter lido, por ter amado tanto. E eu já quero pegar outros livros do Dumas, né? Tem aí Os Três Mosqueteiros, tem o Robin Hood, tem a Rainha Margot, que parece, se eu não estou enganado, uma trilogia, mas aqui no Brasil tem a Rainha Margot. E eu quero muito ler. Eu acho que esse Rainha Margot é o que eu quero mais ler, porque parece que foi escrito junto com o Conde de Monte Cristo. Então, porque ele trabalhava em 2 jornais. Eu estava vendo um vídeo aqui na internet da literatura fundamental, se eu não estou enganado, a professora falando sobre essa obra, e ela disse que foi escrito os 2 ao mesmo tempo, porque ele trabalhava em jornais diferentes. Então um jornal saía a Rainha Margot e o outro saiu o Conde de Monte Cristo. Gente, gostei muito, 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 muito disso. Eu estou muito feliz. Primeiro, eu agradeço muito a vocês por terem participado do projeto. Sem vocês o projeto não ganharia êxito aí. E eu convido vocês para o nosso próximo projeto, que vamos continuar na França, né? Vamos continuar aí com o Victor Hugo, Os Miseráveis, e vai ser um desafio e tanto. E vou deixar aqui nos cards e aqui embaixo também na box de descrição o vídeo para o projeto. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, e se gostou, dá aquele like. Se não está inscrito, se inscreva, e até uma próxima. Tchau.